O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompia. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por ele. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir.
Jesus disse isso, significando com que morte Pedro ia ser glorificando a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade Sagrada Família, nós estamos celebrando hoje já o terceiro domingo da Páscoa. Lembrando que a Páscoa não é só o domingo da Páscoa, o primeiro domingo da Páscoa, onde nós desejamos um para o outro feliz Páscoa. O tempo da Páscoa são 50 dias. E esse círio pascal que nós temos aqui, marcado com os 5 cravos, ele vai permanecer conosco nesses 50 dias. E vamos apagá-lo somente na festa de Pentecostes, quando confirmamos a presença do Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, o mesmo Espírito que recebemos no nosso batismo, nós confirmamos, e que a partir de confirmar o Espírito Santo, renovar esse compromisso, é que nós apagamos o círio pascal, que representa a presença de Jesus nesses 50 dias. Assim como Jesus permaneceu com os seus apóstolos depois da sua ressurreição, e a nossa leitura aqui, ela menciona 3 vezes que Jesus marcou a sua presença no Evangelho de João. 3 vezes marcou a sua presença no meio dos que o conheciam, como diz São Pedro no primeiro domingo. Pedro disse, ele apareceu, ele marcou a sua presença para nós, que conhecíamos, que bebíamos e comíamos com ele. E são eles agora que receberam de Jesus essa força a partir de todo o seu ensinamento, na vida toda de Jesus e do seu exemplo. Tudo isso já está neles, e que agora, confirmados no dia de Pentecostes da sua missão, eles vão ser enviados. Isso nós celebramos também no domingo passado, quando Jesus, na primeira vez que Jesus marcou a sua presença, as portas fechadas, desejando a paz para eles, disse: assim como eu fui enviado, eu vos mando, eu vos envio, recebam o Espírito Santo. Celebração que a igreja colocou exatamente após a ascensão de Jesus e após uns dias, celebrando então a festa de Pentecostes. Na leitura de hoje, é tirada do Evangelho de São João, o último capítulo, que segundo os estudiosos pesquisaram, estudaram e descobriram, ele é um texto que foi acrescentado um pouco posterior àquilo que o próprio João Evangelista escreveu. Esse João que sempre é chamado o discípulo que Jesus amava. Não fala o nome dele, inclusive, na nossa leitura. O discípulo que Jesus amava reconheceu que era o Senhor e falou para Pedro: ele é o Senhor. E nessa terceira presença de Jesus no meio dos seus discípulos, primeiramente não conhece, depois, a partir dos gestos que Jesus Cristo faz, conhece. Isso é um texto muito importante, né? João, na realidade, reconhece Jesus antes dos outros. Assim, no primeiro domingo da Páscoa, após a Madalena ter ido, primeira mulher que ter ido ao túmulo de Jesus, encontrou a pedra tirada, não entrou, foi logo contar aos apóstolos, tiraram o Senhor. E os dois foram correndo, Pedro e João, quer dizer, o discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava chegou primeiro.
Não entrou, esperou Pedro. E quando chegou Pedro, então ele entrou, observou e ficou admirado. Depois entrou o discípulo que Jesus amava, que é João, o evangelista, viu e acreditou. Aquela maneira do evangelista dizer, João, o discípulo amado, correu antes e chegou antes, exatamente significa que João, o discípulo amado, ele reconheceu a vitória de Jesus, a ressurreição de Jesus, a presença de Jesus antes de todos os outros. Ele chega primeiro. Pedro ainda precisa se aproximar e chegar. A primeira vez que entrou, admirou-se. Crer em Jesus vai ser colocado agora na nossa leitura de hoje, onde narra para nós a grande pesca que eles fizeram à noite, e aqui precisamos perceber que as palavras às vezes têm outro sentido, além daquilo que aparece, né? São João, o evangelista, ele trabalha muito com a noite e o dia, a escuridão e a luz, o pecado e a graça. A luz, inclusive, o círio pascal representa a presença de Jesus, que é luz. Aquilo que, quando falece alguém, membro nosso da nossa família, também nós colocamos a vela, está na presença de Deus, está na presença da luz de Deus. Então, na leitura nossa hoje, eles foram pescar, são 7. Os especialistas dizem o número 7 significa todas as nações. Todo lugar, é um número perfeito que inclui a todos. Não apenas o povo de Israel, e não apenas o povo mais tarde construído pelos 12 apóstolos, aqueles que pertencem apenas à igreja, pelo batismo, mas todos aqueles que formam o povo de Deus. É uma ideia universal. Portanto, esses 7 agora, eles vão pescar. É um dia da semana, é um dia comum. Eles não estão mais em Jerusalém, eles já voltaram para Galileia, estão aqui, como disse aqui, no lago de Tiberíades, que é chamado também na Galileia, o mar, onde eles costumavam pescar, em Tiberíades. E aí pescaram, mas não pegaram nada. Aí viram Jesus, sem conhecê-lo, e ele disse, tem alguma coisa para comer? Ele já oferece para ajudar. Esse é um gesto muito interessante, a maneira de se interessar pelo outro. Na realidade, quando a gente eu fazia muitas visitas antes, primeira coisa que a gente entra em casa, saúda, fica sentado, oferece. Você quer comer alguma coisa, quer tomar um cafezinho? Quer dizer, o interesse da pessoa de querer ver a outra pessoa se sentir bem, bem abastecida, repartir com ela. Esse é um gesto muito importante, o que vai nos fazer conhecer quem é que pertence a Deus. Quem é que pertence ao Senhor, aquele que se oferece para repartir o que tem com os outros. E disseram não pegamos nada. Então, lança a rede do lado direito do barco, que vocês vão pegar. E pegaram uma pesca muito grande, 153, ele disse, que segundo alguns especialistas significa, naquela época, isso São Jerônimo, que representa 153 diferentes peixes que conheciam até então. Tem muito mais, mas até então o que tinha feito codificado, os peixes diferentes eram 153 espécies de peixes. Portanto, inclui todos os peixes, inclui todo mundo. Essa ideia do universal, o projeto de Jesus, ele não veio para um grupo, ele não veio para o povo de Israel, ele não veio para uma raça, não veio para uma nação, apenas. É o discurso de Pedro que ele fez no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Eu vejo que Deus não faz distinção de pessoas em se tratar de raça, ele não privilegia raça nenhuma, porque todos somos seus filhos, independente da raça, da nação, da etnia, independente da cor, todos somos filhos de Deus. Essa é a novidade que o Evangelho nos traz, representada hoje pelos 153 variedades grandes de todo o peixe que tinha no mar.
fazem parte do novo povo de Deus, que no Apocalipse ele vai enaltecer exatamente o projeto de Jesus, veio para salvar a todos e não apenas um grupo. E aí Jesus tinha a brasa que ele preparou, e quando chegaram de volta, então traz um pouco dos peixes de vocês e faz a Eucaristia. Aqui a partilha que aparece, trazei alguns dos peixes que apanhastes. O projeto de Jesus, na realidade, vai acontecer com a participação daqueles que querem seguir, e o seguir de verdade. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra, estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Não houve divisão. Não houve divisão. A igreja, o que quer dizer aqui, ela comporta tudo. É uma frase que o Papa sempre repetiu. O nosso Papa Francisco, ele sempre repetia: na nossa igreja cabe todo mundo. Na nossa igreja cabe todo mundo. E repete 3 vezes. O discurso dele eu ouvi: cabe todo mundo. A nossa igreja cabe todo mundo, não podemos excluir ninguém. Isso precisamos levar muito ao sério, que muitas vezes na nossa atitude, nós temos já alguns critérios. Você não pode, você é isso, você é aquilo, você não é casado na igreja, você não pode comungar, tudo. São restrições. A nossa igreja cabe todo mundo. No projeto de Deus, cabe todos os seus filhos. O que não faz parte é aquele que se recusa, aquele que por sua própria decisão quer ficar fora, aquele que quer continuar fazendo as coisas erradas. Mas todas as pessoas de boa vontade cabem dentro do projeto de Jesus. E se nós somos aqueles que estamos levando para frente esse projeto de Jesus, que na primeira leitura chamou o nome de Jesus, então nós precisamos trabalhar para abrir as portas para todo mundo participar, todos com a mesma finalidade de ajudar os outros, de oferecer-se aos outros aquilo que tem, para saber partilhar. Textos que aparecem na primeira leitura nossa. Domingo passado, a comunidade repartia os bens que ela tinha, viviam em fraternidade, ninguém entre eles passava fome. Esse é o projeto que queremos levar para a frente. Portanto, precisamos prestar atenção, muitas vezes, para não cair nessas benditas restrições e ficar expulsando gente, falando que não é capaz, você não pode, você é pecador. Nada disso. Na nossa igreja, no projeto de Jesus, se for a igreja que segue o projeto de Jesus, cabe todo mundo. Todo mundo bem-vindo. E aí nós temos a segunda parte. Então, após fazer essa refeição juntos, que é a Eucaristia, o pão e o peixe, que representa a Eucaristia no Evangelho de São João, capítulo 6, também com o discurso dele, eu sou o pão da vida. Aí nós temos algo específico sobre Pedro, porque esse texto ele foi escrito para reabilitar Pedro. Vocês sabem que Pedro foi uma dor de cabeça para Jesus, mas Jesus sabia que Pedro quer fazer o bem, por enquanto de sua cabeça, por enquanto daquilo que ele conheceu do Antigo Testamento. Pedro deu muita dor de cabeça. Quando foi lavar os pés de Jesus, se recusou. Nunca lavarás meus pés. Quando estava lá Judas vindo com os sumos sacerdotes e os outros para prender Jesus, Pedro foi aquele que pegou a lança e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Pedro foi aquele que caminhou atrás de Jesus, entrou lá no lugar onde Jesus estava sendo julgado para ser condenado, e na fogueira para se esquentar, que foi arrumada, e aqui a fogueira foi Jesus que colocou a fogueira para assar os peixes, e aí tem a ligação entre a fogueira da negação de Pedro, quando Jesus disse: antes do galo cantar 3 vezes, você me negarás 3 vezes.
E diz o Evangelho, quando Jesus olhou para Pedro, Pedro saiu chorando, arrependido do que tinha feito. Portanto, Pedro, que era considerado diante da comunidade como uma pessoa que não amava tanto a Jesus, agora o evangelista ele quer colocar esse texto para mostrar que apesar que Pedro foi esse tipo de gente, mas ele cresceu. Ele amadureceu, isso que é muito importante. Por isso que na igreja cabe todo mundo. Aquele que a gente vê que não está tão bem, a gente precisa ajudá-lo para se tornar melhor, para amadurecer, para crescer, para aprender a conviver com os outros na fraternidade e em comunhão. Então, a segunda parte nossa hoje é a reabilitação de Pedro. Pedro negou 3 vezes. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, tu me amas? Esse amar, da primeira vez que Jesus pergunta, é o amor universal. É o amor que é chamado ágape. O amor onde a pessoa dedica a sua vida para o bem de todos. Onde ela se doa, onde ela serve, como Jesus nos serviu. Na realidade, Pedro vai responder que ele ama Jesus, mas não nesse sentido ainda. Ele ama como amigo. Sim, o Senhor sabe que eu sou amigo do Senhor. Eu amo. Jesus pergunta a segunda vez, mas você me ama? O amor incondicional. Na realidade, o que está por trás dessa pergunta é aquele primeiro mandamento: tu me amas sobre todas as coisas. Tu me amas sobre todas as coisas. É o amor chamado ágape, de doar toda a sua vida. E Pedro responde: eu sou amigo do Senhor. E eu quero ser amigo do Senhor. Depois Jesus pergunta a terceira vez: tu me amas? Você é meu amigo, né, Pedro? Sim, eu sou seu amigo. Tu sabes de tudo. Aonde Pedro agora, aos poucos, ele vai amadurecer e vai crescer. Isso é um ponto fundamental na nossa vida, na nossa caminhada. Ninguém nasce santo. Nós construímos a nossa santidade com a graça de Deus e a boa vontade nossa. Por isso que todos amadurecemos, todos crescemos. Mesmo alguém que assume uma posição, um posto na comunidade, um serviço, no início pode errar, mas a gente precisa ajudá-lo para melhorar. Em tudo isso, mesmo na sua casa, os filhos. Você vê os filhos no início, eles erram, eles quebram copos, eles caem no chão, eles se machucam. Mas aí tem um amadurecimento. O erro que cometeu me ajuda a superar a próxima vez. A gente é assim humano. E Jesus nos aceita e aceita Pedro também. Então, como ser humano agora, quando ele vai dizer apacenta os meus cordeiros, apacenta, quer dizer, zela pela vida das ovelhas. Cordeiro, ovelhas e ovelhas. Você vai ser o responsável, o primeiro, para ajudar os seus irmãos, assim como disse Jesus antes, na última, você vai ajudar os seus irmãos, quando perceber que erraram, vai dar força. E é confirmado hoje, Pedro, apesar dos erros, da fraqueza que ele cometeu durante toda a sua vida com Jesus, mas ele tinha boa vontade de acertar, errando, mas acabou acertando. E como Jesus disse então a última parte, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, que eu sou seu amigo ainda, com essa intenção. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Toma conta, apacentar é zelar. Apacentar as ovelhas é quando o pastor leva as ovelhas aonde tem grama, aonde tem água, para tomar sol, tudo, quer dizer, ajudar as ovelhas para se abastecer, para comer. Então, apacentar significa zelar pela vida dos outros. E aí Jesus termina dizendo, em verdade te digo, quando tu eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. É isso mesmo. Quando a gente é jovem faz tudo, para cá, para lá, corre, inventa tudo, quer fazer de tudo, mas depois a própria vida nos amadurece e saber meu limite até aqui. Quando a gente é adolescente e jovem, pensa que pode fazer de tudo. E é por isso Jesus vai dizer, mas quando ficar velho, amadurecido, assumindo o meu projeto mesmo de apacentar as ovelhas, de cuidar um dos outros, de zelar pela igreja, pela minha igreja, disse Jesus, aí as autoridades
Como fizeram comigo, vão fazer com você. Eles vão te levar onde você não quer ir. E aí termina interpretando, Jesus disse isso, significando com que morte Pedro ia glorificar a Deus. Glorificar a Deus é quando a gente serve os outros, quando a gente apacenta as ovelhas, quando a gente cuida, quando a gente zela pela vida dos outros. Aí que está presente Jesus. Quero lembrar também que aqui nós temos no Círio Pascal esses 5 cravos, que representam as chagas de Jesus, que identificam Jesus. Você lembra, semana passada, quando Jesus se fez presente no meio dos discípulos, à noite, do mesmo dia que Madalena, ela descobriu que Jesus não estava mais no túmulo, nesse mesmo dia, Jesus se faz presente no meio deles e se apresenta, a paz esteja com vocês. E apresenta as mãos e o lado. São as chagas de Jesus. Jesus ressuscitado, se é verdadeiro, ele é chagado. Ele tem as chagas. Ele continua carregando as chagas da humanidade, que durante toda a sua vida, nos últimos 3 anos que ele exerceu a sua missão, que o Pai mandou lhe fazer, é tudo curando as chagas dos outros. Leiam o Evangelho todo, para perceber a atitude de Jesus, sempre preocupado em querer ajudar. Cura o cego, cura o coxo, recupera a vida do leproso, perdoa os pecados. A atitude de Jesus é pastorear. É o tema que nós vamos fazer domingo que vem na missa, do capítulo 10 de João. Pastor, é aquele que zela pela vida das ovelhas. E agora Jesus está dizendo, para Pedro, você vai ser assim. Tomar conta dos seus irmãos e tomar conta de todo o povo. Essa é a sua responsabilidade. Portanto, reconhecemos quem é de Jesus quando nós percebemos que a pessoa se preocupa em curar as chagas dos seus irmãos, em zelar pela vida dos outros, em ter compreensão, em ter perdão, em ter misericórdia. Essa aqui é a cura de todas as chagas. Jesus continua presente e a presença dele principalmente continua nos mais frágeis e nos mais fracos, para quem nós devemos mostrar mais carinho, mais acolhida, mais fraternidade, mais misericórdia, para ajudá-los também a amadurecer e fazer parte da própria comunidade. Junto com esse evangelho, a igreja nos coloca a nossa primeira leitura, o testemunho de Pedro, aonde no livro dos Atos dos Apóstolos, aí teria que ler um pouco mais em sequência, nós temos aqui, pela segunda vez, os apóstolos todos foram presos. A primeira vez foi Pedro e um outro que foram presos, e o anjo os soltou. Agora a segunda vez, as autoridades perseguiram os apóstolos, e Pedro, agora trazido do templo junto com os outros apóstolos, porque estavam agora, o anjo os libertou, pegou eles e levou diante do tribunal, e aonde diz os sumos sacerdotes: nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinasseis em nome de Jesus. Essa palavra nome, interpretada melhor pelo Evangelho de São João: vocês terão vida em meu nome. O nome não é Jesus, 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 como alguns tentam fazer. Vamos rezar 1 milhão o nome de Jesus, você reza 1000, o outro reza 1000, o outro reza... Não é isso. O nome de Jesus é o seu projeto. O nome de Jesus é o seu exemplo. O nome de Jesus é o seu ensinamento. É aquilo que Jesus nos deixou como projeto que Ele nos trouxe do Pai, e viveu esse projeto do Pai. Esse é o nome de Jesus. Então, a acusação: nós tínhamos proibido expressamente que vos ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, que é o ensinamento de Jesus e que é o exemplo de Jesus. Que na semana passada, essa leitura, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, diz: e eles tinham tudo em comum. Eles depositavam os seus bens aos pés dos apóstolos e
Cada um recebia de acordo com a sua necessidade. E ninguém passava necessidade. Esse é o projeto de Jesus. Construir uma vida, construir um mundo, construir uma sociedade onde ninguém passa necessidade. Porque Deus criou para tudo e para todos. Não precisa ter pobres e miseráveis. E se tiver, na realidade é porque alguns estão se apoderando muito mais do que necessitam. Então, vocês encheram a cidade com esse projeto de Jesus. Aí Pedro e os outros apóstolos responderam. É uma frase mais importante. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Primeiro a Deus. O que Deus deseja. O que Deus deseja foi Jesus que nos trouxe. Foi Jesus, por isso que a última palavra que nós temos no Santo Evangelho, após Pedro declarar o seu amor, ainda não perfeito, mas o desejo grande existe, ele pede para Pedro, segue-me. Segue-me. Seguir Jesus é fazer realizar o projeto de Jesus, o que eles acabaram fazendo no início da igreja, e que agora diante do tribunal estão sendo acusados. E aí é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Os homens, nós temos os projetos nossos, que criam separação, brigas, inveja, ciúmes, ódio, vingança. Esses são os nossos projetos, que fazem o ser humano. Agora precisamos conhecer o projeto de Deus, antes de obedecer a Deus. Mas qual Deus? O único que pode nos dizer, o único verdadeiro Deus, quem é seu Filho Jesus Cristo. Outros pregam Jesus e falam de Deus, e de Deus, e de Deus, mas não leva a fraternidade, não leva a comunhão, não leva a partilha, não leva o amor, não leva a misericórdia, é só falar o nome de Deus. Quem crê no nome de Deus e vive o nome de Deus, é se nós seguimos o projeto de Jesus, que está no Evangelho. Por isso o Evangelho se torna peça fundamental na nossa vida. O Evangelho que é o principal de toda a Sagrada Escritura. É lá que está a essência. É lá que descobrimos a vontade de Deus. Depois aqui aparece um pouco, Pedro ainda responde, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. É para isso que veio Jesus, para nos salvar, para oferecer para nós a redenção que Deus deseja para todos os seus filhos, que convertamos a nossa vida, que cresçamos, que amadurecemos, que deixamos para trás as coisas erradas. Ele se tornou o Supremo agora, e a essência de Jesus é o perdão, que é expresso no Evangelho de Lucas, na cruz, que nós celebramos na Semana Santa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Essa é a grandeza de Jesus, o enviado do Pai. E aí a igreja, junto com isso, nos colocou um texto do Apocalipse, que estamos lendo nesses domingos da Páscoa, aonde coloca Jesus agora no trono junto com o Deus Pai. E João disse, eu vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono. Esse trono é de Deus. Os tronos humanos, vem um, senta no trono, faz o seu governo, mata, desmata, faz tanta coisa errada e passa. Quem permanece fiel, sentado no trono para dirigir a vida de todos, é o único, aquele que Jesus Cristo nos revelou, que quer o bem a todos, que é o nosso Pai. Então, ouvi e vi numerosos anjos que estavam em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares e milhares, milhões e milhões, e proclamavam em alta voz. Olha aqui, 7 dados. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E a perfeição total. Tudo é do Senhor agora. Ouvi também todas as criaturas humanas
que estão no céu, na terra, debaixo da terra e do mar, e tudo que neles existe, e diziam ao que está sentado no trono, que é o Pai, eterno, e ao Cordeiro, que foi imolado, mas vencedor da morte, está vivo agora, voltou para o Pai, o louvor, a honra, a glória e o poder, para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: é isso mesmo, esta que é a verdade. Amém. A palavra amém significa esta que é a verdade, que é aludida somente à Santíssima Trindade, que é só a Santíssima Trindade que nos traz a verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 4 seres vivos respondiam amém, e os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre, que é o Pai Criador, e agora com seu Filho Jesus Cristo, que é o Cordeiro imolado. E mais tarde vai ser revelado para nós aquele Espírito que Jesus nos mostrou e nos deixou para nós, que nós vamos, na liturgia, confirmá-lo em nós no dia de Pentecostes, o dia que nós apagamos aqui o nosso círio pascal, porque agora quem caminha conosco é o Espírito de Deus, que Jesus Cristo nos mostrou, é o Espírito de Jesus Cristo. Por isso, aprender, conhecer o Espírito de Jesus, a partir do Evangelho, principalmente, é que nós vamos continuar construindo a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa comunhão, aonde cabe todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.